para o bem de todos e felicidade geral da nação, eu estou pronto. Diga ao povo que tem podcast hoje sim. Hoje é dia de felicidade, meu amigo. Hoje a gente vai mandar um hello gamers, não é não, Igor? Estamos aqui como imperadores desse planeta sem gravidade. E ficaremos. É isso aí. Nós fundamos, nós e a gente se declara imperador. No fim das contas, a gente só reina sobre nós mesmos, né? Monarquia boa é monarquia assim mesmo, absolutista. Tem que chegar e dar as ordens logo. Já puxa a conversa aqui, cara. A gente vive nesse conceito democrático, né, cara? De que o povo tem voz, o povo tem razão e que tudo tem que ser decidido pelo povo e tal. Mas, quando a gente entra pro contexto de empresa, a coisa é diferente, né? Não, mas esse é um dos grandes problemas da democracia. A democracia moderna é um fetiche, né? Porque, o exemplo, é o melhor sistema que nós temos, a democracia liberal, sem dúvida, na história é o que conseguimos nos organizar de um modo legal, né? Mas democracia não tem nada a ver com a verdade, né? É que nem a Ágora de Atenas, tá repleta de sofistas. Eu não lembro agora exatamente onde eu li isso, cara, mas que dizia assim, que a democracia é o último degrau antes de uma ditadura autoritária, né? Exatamente, por isso que a democracia ela vai criando mecanismos para tentar estabelecer um governo, digamos, minimamente justo. E por isso que esses mecanismos são muito importantes, né? Democracia de direito, né? Proteger o direito individual, instituições, freios e contrapesos. Mas no final das contas, cara, achar que a maioria está sempre com a razão é uma grande besteira. Ah, sim, cara. Se você achar isso daí, você sempre vai ser dominado pela maioria, né? E se você achar que a maioria tá sempre certa, cara... Igor, eu lembrei agora de uma história. Isso aconteceu nos Estados Unidos. Uma vila, cara, eles tinham uma forma interessante de descobrir quem era a bruxa. Isso foi lá nos idos de, 1700, por aí, uma vila bem remota, entende? Eles faziam assim, eles colocavam uma pedra no pescoço da bruxa e jogavam no rio. Se boiasse, é porque não era. Tá vendo? E o que acontece? Foi um acordo social e todo mundo ali aceitava, não é isso? Não, e mais do que isso, cara, tinha 100% de acerto. Nenhuma voltou. Ó, já passaram centenas de anos, já tá valendo fazer piada. Mas essa a questão, né? A democracia ela é feita de acordo social. Não significa que... Não é a verdade plena, né? Mas é a verdade que nós acordamos em aceitar como verdade. E o mais engraçado é que, assim, quando a gente traz as coisas mais pra perto, esse conceito democrático ele começa a ruir, né? Por quê? Deixa eu colocar isso de uma forma mais clara. Quando você olha pra uma nação do tamanho do Brasil com 210, será que já chegou em 220? Talvez. Por aí. Por aí, né? Vamos chamar 220 pra arredondar aí. 220 milhões de pessoas. Se você pensar em perguntar a opinião de cada uma delas, cara, nunca vai conseguir chegar a lugar nenhum, sacou? Só que, se você criar um sistema representativo ali, mais ou menos, você consegue chegar em algum lugar. Você consegue se reunir pra fazer as coisas acontecerem. Tem algumas pessoas que hoje em dia defendem essa questão da democracia direta, né? Dizem que daria certo dentro de um sistema de internet, aplicativo, alguma coisa. Eu já fico até com as pernas bambas e morrendo de medo, vontade de me esconder debaixo do lençol. Porque quando eu estiver à mercê da vontade da maioria, quem estiver achando estranho o que eu estou falando, pessoal, é só ler um pouco de Tocqueville, né? Tocqueville vai falar um pouco sobre isso, né? Sobre a importância dos freios e contrapesos dentro de uma democracia liberal. Inclusive, da própria maioria, né? Porque a maioria não pode tiranizar uma minoria. Não, exatamente. Inclusive, isso é um conceito cristão, né, cara? De você não exercer o teu poder de forma a esmagar quem é mais fraco, né? Sim, por isso que a democracia liberal é baseada no cristianismo, né? Preza sobre o individualismo. Porque você vai pro céu sozinho, colega. Vai achando que que seu pai é gente boa e você vai estar lá, não. O conceito da democracia que a gente tem aqui no Brasil, né, cara? De que um deputado se elege com não sei quantos votos e carrega um bocado, não serve pro céu, não, velho. Você fica. Exatamente. Então, mas na nossa sociedade, a gente percebe que quanto
mais localizado fica o poder, mais centralizado fica no indivíduo e não no grupo. E eu acho que é assim que tem que ser. Por exemplo, quando você olha pra tua família, você não vai perguntar pros teus filhos qual vai ser o jantar da semana inteira, sacou? Vai chegar uma hora que quem cozinha é quem determina, velho. Isso que é o interessante dentro da política, né? É aquilo que a gente chama de dominação. Dominação, dentro de uma visão das ciências sociais, não é algo necessariamente ruim, né? Dominação é quando você entende que deve ter obediência, ou que você encontra obediência como dominador, ou quando você entende que há necessidade de ter obediência a alguém quando dominado. Ah, não entendi. Simples, cara. Quando uma mãe, uma boa mãe, exerce domínio sobre seu filho, ninguém vai falar que isso é ruim, porque o domínio também tem exercício de cuidado, né? De educação e por aí vai. Hoje em dia, meu amigo, eu não sei mais de nada. Eu sei que eu crio os meus filhos de um jeito que eu acho certo e que tá bem alinhado com o que você tá falando aí, mas, cara, o que tem de mãe e pai maluco achando que o filho consegue tomar as melhores decisões por si mesmo, quando tem 7 anos de idade, velho, não tá... Cara, não dá pra colocar em uma caderno que você compra na livraria, sacou? Eu concordo. É o que eu tenho mais ódio nessa vida, sacanagem. Eu não tiro tua razão, não. Eu odeio criança mimada. Porque, assim, eu amo criança, né? Mas, assim, criança mimada é outro nível, né? É complicado. É, cara. E isso é tão danoso pra própria criança que os pais não conseguem, sabe? O que eu fico mais com raiva mesmo disso é que quem se prejudica com esse tipo de educação não são os pais, velho. Os pais já estão criados, barbados, já têm responsabilidade. As decisões erradas que eles tomam, eles mesmos arcam com as consequências, entende? Mas a criança, cara, a criança que não aprende os skills sociais necessários através da educação do pai e da mãe, ele vai aprender também, só que ele vai aprender de um outro jeito, sacou? E assim, não vai ser dentro do ambiente controlado que uma família pode criar pra ensinar as dificuldades do mundo de uma forma que a criança aprenda e não se machuque, entende? Vai ser pior. Sim, o que você falou é o princípio de algo que eu tô estudando agora, né? Que eu odeio, inclusive, mas eu tô me despindo dos meus preconceitos com o professor, porque existe um método de educação chamado gamificação. Já entendeu que fala de videogame, né? É um método que alguns pedagogos mais pós-modernos, vamos dizer assim, eles trouxeram a ideia de você fazer jogos em sala de aula como se fosse um game mesmo, sabe? Para atribuir nota a partir de que o aluno passa de etapas, para tornar a educação mais atrativa. Eu tenho muitas ressalvas quanto a isso, mas eu estou estudando isso nesse momento. E uma das premissas é o que você falou, é você tentar simular a vida real num ambiente controlado, entendeu? Porque quando você simula a vida real num ambiente controlado, quando essa criança, agora, né, parafraseando também, esse aluno, ele sai pro jogo real, pra vida como ela é, ele já tem ali já algumas habilidades que ele vai saber controlar a situação. Exemplo, criança tem que fazer atividades dentro de casa, entendeu? Bota o menino pra lavar a louça, bota o menino pra lavar o banheiro. Isso não é trabalho forçado, sabe? Porque ele vai aprendendo a resolver os problemas dentro de casa e quando for maior, vai saber também resolver no cotidiano. Chega no trabalho e sabe que nem tudo são flores. Mas olha só, Igor, eu tenho também uma tarefa pra gente treinar aqui e levar pra nossa vida inteira. Quer saber do que é? Diga. Controle de tempo, cara, que já tá do tempo de fechar esse papo aqui e partir pro programa. Bora lá então, sobe a música. Fala, brasileirada! Aqui é o Léo Canário, seu apresentador com avatar de leão aquarelado favorito, falando diretamente da terra dos bravos e livres. Olá, aqui sou eu, o professor Igor, desbravador da filosofia do cotidiano, ou seu filósofo de botequim, falando diretamente da ilha de Veracruz. E este é o Sem Gravidade, o melhor podcast que você vai encontrar, pesado nas ideias e leve nas palavras. Hoje falaremos sobre Mega Man X. Vem com a gente nesse papo cheio de ferro, fogo e puro aço.
Igor, estamos aqui nesse espaço virtual circulando nos ouvidos dos nossos ouvintes e astronautas para trazer uns recadinhos dessa semana, né não? Voltamos aqui sempre pontualmente no Paradoxo da Meia-Noite. E olha só, essa semana o episódio tá demais, a trilha sonora tá excelente, cara. A gente pegou a trilha sonora direto do jogo, mas não é para isso que a gente tá aqui para falar um pouquinho sobre o que vai acontecer na semana que vem. Homenagem aos Dia das Mães. E como faremos essa homenagem, Léo? A gente vai contar com a ajuda direta dos nossos ouvintes. Você aí mesmo que tá escutando a gente. Olha só, a gente vai fazer um programa especial e para esse programa ser mais especial ainda, a gente pede que vocês mandem uma mensagem curta, né, de uns 20, no máximo 30 segundos para sua mãe e a gente vai colocar como parte do episódio, vai ser a nossa vírgula sonora. Agora, se você tá disposto a participar, como é que faz, Igor? Você pode entrar em contato conosco nos nossos perfis no Instagram. Você entra lá nas mensagens, manda uma mensagem com seu áudio e vamos selecionar para passar aqui. Pois é, imagina só, hein? Vai deixar a mamãe orgulhosa, cara. É pra isso que a gente tá aqui. E coloca o coração nessa mensagem, sabendo que é uma figura tão importante pra nossa vida mental, espiritual e dos nossos relacionamentos sociais. Pois é, sem mãe não tem ninguém, né, cara? É importante demais. E ajuda a gente vai promover esse episódio especial aí e estamos convidando você pra fazer parte disso e homenagear aquela que te deu vida. Eu já emendo aqui, Igor, te perguntando de novo, como é que as pessoas encontram a gente no Instagram? Através dos perfis @profigorph, @leosemgravidade e @semgravidadepodcast. Lá você pode enviar sua mensagem, vamos gravar, selecionar e colocar nesse programa especial. Pois é, e tem direito à edição, ó, primorosa. Então vai lá, qualquer um desses perfis funciona, a gente tá de olho em tudo. Mas não é só aí que você encontra a gente. Você encontra a gente também lá no Twitter, que é no @leosemgravidade ou no @semgravidade_PC. Também estamos disponíveis no YouTube através do endereço youtube.com/semgravidadepodcast. No Facebook também a gente marca presença, é facebook.com/semgravidadepodcast. Temos também as nossas rádios, toda quarta-feira, lá na Atroz FM, às 8 da noite, às 8 da manhã, a gente tá lá toda semana. E estamos também na shockwaveradio.com.br, toda quinta-feira, às 4 da tarde. Também você pode nos agraciar comprando nossa xícara na loja estampei.com.br/semgravidade. Uma xícara que você vai apreciar também, tomando o líquido que você quiser, seja café, suco ou até refrigerante, pra gente fazer essa revolução culinária. Eu gostaria de dizer que é o suco de laranja, mas eu já perdi a guerra, eu não sou um mau perdedor, então admito, pode tomar café, gente, não tem problema não. Como a xícara é propriedade privada, ele que se vire, né? É verdade, quem sabe não tem uma maioria silenciosa aí, hein, tomando suco de laranja. Eu acredito. Duvido não. E por fim, a gente também tem o nosso site, ó, semgravidade.com, tá lá online o tempo todo, 24/7, e vocês podem dar lá uma conferida, escutar os episódios por lá, ver se tá bonito, se tá feio, dizer pra gente depois. E é isso, pessoal, então sobe a música. Hello, gamers! Com essa abertura lá, PewDiePie, eu trago vocês de volta aqui pro nosso programa pra falar de um dos jogos mais amados e menos odiados desde essas décadas de videogame que a gente tem aí. Qual é o jogo, Igor? Anuncia aí pra galera. Mega Man X, ou Mega Man X, né? Um jogo que trouxe muita felicidade para jogadores do Super Nintendo, do PlayStation e hoje em dia até do Xbox. E a gente tem que deixar bem claro aqui que hoje a gente vai falar do Mega Man X, o X, né, pros mais íntimos, e não pra versão leite com pera dele, né? Só Mega Man. Cara, mas era muito legal jogar quando era criança, né? Hoje em dia, se você vai jogar, você começa a perceber que ele era meio barrigudinho, né? Não tinha muito pescoço. O tiro era meio estranho. Quadrado demais, pulava de um jeito esquisito. Mas ninguém supera aquela armadura dele quando ele se fundia com o cachorro. Aí ficava da hora. Mas aquilo era no Mega Man 7, não é? Eu acho que era.
tinha. Acho que nos outros não tinha, não. Ou foi no 8, um desses dois aí. Foi um dos finais. Cara, sabe quem gosta de jogar Mega Man hoje? Quem? Meu filho. É muito bom. É muito bom. Pois é, e ele gosta de jogar tanto os clássicos quanto o X, olha só. Então, é porque pra criança é muito divertido mesmo. Eu fico com o X, eu nunca fui muito chegado no Mega Man clássico, não. Principalmente porque ele não dava dash, cara. Era o que me deixava mais revoltado. Mas esse 7 ou 8 que você falou do cachorrinho, ele começava a dar. Por isso que eu acho que ficou mais interessante. Ele tinha um míssil que seguia o adversário, era da hora. Não era dash, não. Ele dava, era uma rasteira. É, mas esse aí, quando ele se fundia com o cachorro, ele tinha tipo aquele... um turbo atrás, né? Nas costas que ele conseguia voar. Era tipo um pulo duplo, não é? Pulo duplo, mas eu acho que ele também ia pra frente, não tenho certeza. Ah, eu já não sei. Eu joguei... pra falar a verdade, eu nem finalizei o 7 nem o 8. Eu não gostei muito dos jogos, não. É porque depois que você pega o X, que você dá 2 toques pra frente, ele dá aquele dash pra frente, velho, eu fiquei revoltado de não ter isso nos outros jogos, sacou? Eu falei, não vou jogar pra trás. Sim, tá certo. Mas olha só, trazendo alguns detalhes técnicos então aqui do jogo, porque não só de história vive o homem. Cara, eu não me lembrava disso, mas quando eu peguei pra pesquisar, o primeiro Mega Man X foi lançado em 93, cara. Pra você ver como eu era atrasado nos jogos, viu? Que eu só fui jogar isso aí lá pra 2000, 2001, 2002, por aí. Sim, mas se você parar pra pensar aí que já vai completar 30 anos do lançamento do Mega Man X original, velho. E é engraçado que as discussões ali são bem recentes, né? E eu tava pesquisando mesmo, 93 começa a saga do Black. Pois é. E outro detalhe interessante aí é que o nome dele original era Rockman. E você sabe de onde que surgiu esse negócio de Rockman? Não, diga. Cara, o Keiji Inafune, que é o criador do jogo, ele era fã de rock, entendeu? E aí, os personagens originais que ele criou era o Rock and Roll. A irmã dele, Roll, entendeu aí? Rock and Roll, Rock and Roll. Ai, vou até começar a jogar agora enquanto eu gravo aqui, sacanagem. Não, mas é um trocadilho daqueles, né, velho? Vamos perdoar o japonês. Era em 93. Não, mas ele tá certo. O original é até antes disso, né? De, sei lá, 87, 88, por aí, né? E naquela época também tinha o anime que acompanhava, né? Ah, sim. O anime é dos anos 90. Eu não sei exatamente de qual ano que é, mas teve isso também, né? O Mega Man sarado. Eu não sei se você pegou o anime pra ver de novo, velho, mas assim, o Mega Man do videogame, ele é todo redondinho, né? Você pegar ali o 7, o 8, todo cara de inocente. Quando você vai olhar o anime, cara, o bicho é saradaço, com o abdômen trincado, sacou? Mas faz sentido o que você falou, porque eu lembro que no desenho Mega Man, ou anime, chame do que quiser, eu lembro que tem um episódio que aparece o X, né? Porque era o Mega Man clássico, ele ainda criança. Aí em um episódio ele não conseguia derrotar o inimigo, o X vem do futuro e ajuda ele. E eu não sei se você lembra quem é que aparece ali, cara, mas é o Vile, que é o inimigo do Mega Man X no primeiro jogo, né? No Mega Man X1. E é ele e aquele outro que solta raio, o chefão do raio, lembra? Aham. Engraçado como vai, ele lembra muito o Mandaloriano. Não sei se você teve essa impressão, a mesma impressão que eu. Não, é mesmo, olha só, cara, o capacete é igualzinho. E tem também o foguetinho aqui do lado, né, que tem aquele... O primeiro Mandaloriano que aparece, que vai lutar, eu acho que... Agora eu não vou lembrar, mas é de Star Wars, eu acho que é o episódio 5. O primeiro que aparece é no episódio... é no 5 mesmo, não é? É no início do filme que o Luke foi capturado pelo Jabba, que ele ia jogar É o Boba Fett. É o Boba Fett, exatamente. Ele ia jogar lá naquele bicho do deserto pra comer, e aí dá mó treta lá e ele é salvo. Eu não sei se é no 4 ou no 5, eu não vou lembrar agora. Não sei se teve alguma referência, mas que parece. Inclusive, você sabe que essa é a cena que deixa os vamos dizer assim, os fãs de Star Wars que gostam de coisas mais picantes, mais extasiados, né? Porque tem a Leia lá desnuda, né? A Leia com o biquíni dourado, cara. Aquela cena é muito boa, né? Porque aquele bicho que não dá nem pra chamar ele de gordinho, né? Porque ele é tipo uma massa derretida, né? E está lá a Leia, né? Daquele jeito. Eu nunca consegui entender isso, velho. Como acharam que a mulher atraente com aqueles 2 fones de ouvido que ela achava que era cabelo, saca?
Ah, eu acho ela bonita, cara. Eu só acho que os nerds de Star Wars têm outra visão sobre, né? Pra eles é quase uma deusa, os caras pintam na parede, né? Bota foto e tal. Eu também, eu nunca vi, velho. Nunca vi isso tudo. Enfim, Mega Man. Olha, assim, o Mega Man ele foi lançado pela Capcom, né? É a publicadora dele. Foi produzido pelo Keiji Inafune, mas quem colocou o jogo no mercado mesmo foi a Capcom. E, cara, a Capcom é uma empresa que vive de altos e baixos, né? Hoje em dia ela tá mais em alta, mas teve um tempo que o povo odiava essa empresa, né, cara? Cara, eu não acompanhei muito a história da Capcom, mas eu sempre peguei os altos, assim, dela, né? Acho que você nunca foi muito de fliperama, mas você ia, né? Na verdade, a gente gravou um episódio e você falou sobre. Mas quem nunca foi jogar um Street Fighter versus Marvel, né? Salvo engano é da Capcom, eu tô falando besteira. Mas depois teve até o Street vs Capcom, que inclusive foi o que eu joguei mais. Sim, nossa, eu era muito viciado nesse jogo. Mas assim, a Capcom, cara, o povo meio que pegou raiva dela quando ela começou a lançar uns jogos caros pra caramba que vinha pela metade. Tipo Street Fighter V. Chegou a acompanhar essa novela aí? Cheguei não. Cara, quando ela lançou a versão pra PC do Street Fighter V, foi mais ou menos ao mesmo tempo que ela lançou pros consoles, né? E aí, o povo pegou os arquivos do jogo pra, né, destrinchar, ver o que tinha ali. E aí descobriram que os personagens que eles estavam vendendo como DLC já estavam no jogo desde o início, cara. Então, assim, a empresa fez o jogo completo, depois ela quebrou em pedaços pra ficar vendendo a conta gota, sacou? Nossa, cara. Não, se a gente começa a falar de jogos que me decepcionaram, já começa a lembrar de Cyberpunk, mas vamos continuar na Capcom aí. Não, mas cara, e é engraçado, né, que parece que não tem uma dessas grandes que se salva, cara. Você pensa, a Capcom tem dessas, a EA, eu lembro que a EA teve uma época que foi eleita a pior empresa pra se trabalhar no mundo, velho. Porque parece que ela ficava sugando o sangue dos funcionários, entende? No final das contas, não pagava e, pra completar, ainda fazia essas mesmas coisas que a Capcom fez, só que num nível pior, entendeu? Aquele negócio de microtransação, ficar vendendo chapéu e aquelas loot box que você compra a caixa, mas é como se fosse um sorteio pra ver o que tem dentro, entendeu? É umas práticas meio que caça-níqueis do mercado, né, velho? Que, meu Deus. Qual é o nome da produtora de Cyberpunk? É a CD Projekt Red. Isso aqui foi a mesma do The Witcher. The Witcher. E a proposta deles era exatamente não sugar os funcionários, né? Sim. Chegou no final, no produto final e entregaram metade, assim, do jogo. E assim, cara, eu que joguei bastante, eu falo, tinha tudo pra ser realmente revolucionário, né? A experiência, assim, de você jogar... Eu não gosto de jogo em primeira pessoa. Eu acho que jogo em primeira pessoa você só se joga mesmo no computador. Porque, por exemplo, em partidas online, você tem uma dificuldade muito grande de jogar no controle. É uma diferença absurda, velho. Com você com o mouse é muito mais rápido, velho. Eu no mouse, meu Deus, meu irmão, sabe? Eu sou um terrorista, moleque. Agora, no controle é muito mais difícil. Mas mesmo eu não gostando de jogo em primeira pessoa, eu fiquei impressionado, assim, com Cyberpunk. Dá aquela impressão que é você ali no jogo. Só que parece que cagaram o resto de tudo, entendeu? Não conseguiram entregar. Você quer saber aonde que... Assim, é a última parte do off-top que a gente volta pro tópico original do programa, mas eu te falo aonde que deu errado naquele jogo ali, porque eu li algumas reportagens de alguns insiders que falavam do processo de desenvolvimento. Tava tudo indo muito bem, até que o Keanu Reeves falou que queria participar do jogo, porque eles basicamente refizeram o jogo do zero pra colocar o personagem do Keanu Reeves em evidência, entendeu? Não fosse por isso, cara, eles teriam um produto mais polido, mas eles basicamente jogaram tudo que tinha feito no lixo, começaram de novo. E teve uma pressão dos acionistas, não foi isso também? Que eu tava lendo sobre, que como se demorou tanto pra lançar o jogo, aí começou a pressão, pô, porque, tipo assim, você tem dinheiro investido. Aí os caras demoram, tipo assim, eu não lembro agora quantos anos foram, mas foram vários anos agora, né? Quase 10 anos. 10 anos. Aí os caras, pô, tem dinheiro investido aqui, mano, vou ter retorno? Como assim? Foi uma sequência de... juntou ali preciosismo com vaidade, né, cara? Nunca dá certo. Listen well, X. There are times when we Maverick hunters cannot afford to hesitate in pulling the trigger. Mas então, e a trilha sonora de Mega Man, cara? Tu gosta? Gosto.
Pra mim é uma das trilhas sonoras mais impactantes. E até nas revistas, tanto do Mega Man Zero quanto... Porque tem todo um universo do Mega Man, né? Eles têm um motivo pra cada trilha sonora. Eu acho isso da hora. Cara, quem jogou, com certeza ainda lembra da música da primeira fase do Mega Man X, aquele... Lembra dessa? Sim, sim. Eu lembro das primeiras fases do Mega Man X, antes de jogar novamente pra gravar o programa. A fase do gelo, a música da fase do gelo, a primeira vez que ele encontra com a cápsula do doutor. Isso aí são momentos inesquecíveis. E aí a gente já emenda falando da jogabilidade e do design das fases, que eu acho que no Mega Man X4 foi onde eles atingiram o ápice, mas ali no X, cara, já começa muito bem, né? Aquela fase inicial, a sequência de coisas que você tem que fazer pra progredir, te ensina instintivamente quais são os comandos do jogo sem dizer uma palavra, cara. Pra falar a verdade, na tela de Start, Igor, você vai lembrar disso quando eu falar. Na tela de Start, eles já te dão uma dica de como o jogo funciona e uma evolução natural em relação ao jogo anterior, que é carregar o tiro, porque quando você aperta Start, ele dá um tiro carregado e você já fica assim, uai, de onde é que saiu esse tiro verde? Opa! E perguntar uma coisa pra ti, Metroid saiu que ano, você sabe? Metroid... eu acho que é do início dos anos 90 também, talvez do fim dos anos 80, mas por aí. Não, então, talvez eu possa estar falando besteira, mas essa questão de você usar o ambiente, né, da fase, o campo, como uma maneira de você conseguir progredir no jogo e evoluir o personagem, pelo menos pra mim, minha experiência pessoal, foi o primeiro jogo que eu joguei assim, né? Tipo assim, você tem que derrotar o cara do gelo, pra depois, com o poder do gelo, você voltar lá na outra fase do magma pra conseguir congelar, não sei o que, tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Eu tô entendendo. Você vai coletando novas habilidades pra conseguir progredir, né? Exatamente. E também você pode destruir o cenário, né? E conseguir lugares ocultos. Obviamente que talvez Metroid tenha saído antes, acredito eu, né? Porque o Metroid também tem muito essa jogabilidade. Mas na minha experiência, Mega Man foi o primeiro. Na verdade, Metroid e Mega Man, eles sempre andaram juntos, né? O Metroid 2 é de 91. Eu tô olhando aqui agora que o Super Metroid, que foi o que eu mais joguei, é de 94. Super Metroid era muito bom, nossa, cara. E eu, pra zerar esse jogo a primeira vez, irmão, eu fui zerar esse jogo, na verdade, lá pros 2002, porque não tinha como salvar no meu videogame, né? A bateria acabou, não é? Do jogo? Não, minha mãe desligava. Porque assim, eu jogava tipo umas 6 horas seguidas, aí eu parava de jogar, não, vou comer um pãozinho, né? Minha mãe olhava, vai, esse videogame ligado aqui, e tirava da tomada. Gastando energia? Tá achando que eu sou sócio da companhia de energia? Mãe, não, mãe! Chorava, velho. Mas é a vida. Mas uma coisa que deixava o jogo muito legal também era justamente esses perks, né, cara? Essa evolução do personagem. Então o personagem, quanto mais eu jogava, mais forte ele ficava, né? Ele ia pegando essas cápsulas que o Dr. Light deixou por aí e pegava um pedaço de perna, pegava um capacete novo e aos pouquinhos ia ficando mais forte, né? Sim, ele ia montando a armadura dele. É engraçado que ele começa com aquela armadura clássica azul e ele termina, eu acho que já no Mega Man X, primeiro, ele termina com a armadura branca, né? De tanto completar as peças. Exatamente, a armadura dele vai ficando branca. Tem mais, cara. No fim do Mega Man X ainda dá pra pegar uma parada especial, né? Chegou a pegar isso? Eu não sei, mas eu sou completista, né? Eu sempre termino o jogo com tudo. Mas você pegou o Hadouken? Ah, não, Hadouken não. Mas eu já dei o Hadouken já. Nas manhas do emulador. Não, cara, eu lembro que pra pegar o Hadouken, eu passei um tempão... Peguei sim. Pegou? Eu lembro que era a fase do camaleão, aí você tinha que chegar você tinha que começar a fase com tudo, já pegando todos os itens, subtanque, todos os corações, todas as partes da armadura, e aí você tinha que chegar até o fim dela sem tomar dano, cara. Aliás, tinha até uma estratégia que era o seguinte, você chegava no meio da fase, aí morria. Aí ali do meio em diante, se você conseguisse chegar até o final sem tomar dano, a cápsula ficava lá no final, sabe? Aí a estratégia que a gente tinha, eu e meus amigos, né, que a gente traçava pra chegar no final da fase, você usava um poder que te deixava imune por um tempinho, só que assim, cara, era tudo cronometrado, sacou? Você soltava, aí num intervalo curtíssimo que você tinha entre um inimigo e outro, você desviava pra um lado, desviava pro outro, era tipo 3 passinhos pra esquerda, 2 pra direita, soltava o poder e aí continuava até o final. Era
Preciso. Eu gosto muito desses jogos 2D, né? Mas tem uma falha deles que eu acho que até hoje eu não vi nenhum que não tem essa falha. Talvez Metroid, mas mesmo assim, provavelmente tem. Que os golpes dos adversários, eles são muito mecanizados, né? Então sempre tem uma manha pra você conseguir fazer tal coisa, né? Eu descobri isso enfrentando o Sigma a primeira vez. Eu não sei você, mas eu apanhei muito até conseguir derrotar o cara, velho. Tem um jogo que foge dessa máxima aí. Não que não tenha a sequência de golpes, mas que é muito difícil de você conseguir decorar, que é o Hollow Knight. É um jogo Que é o que recente, você falou, mas né? Eu te indiquei. O jogo é difícil, cara. Não é fácil, não. Aquele jogo que... Agora eu não vou lembrar o nome dele. É o outro jogo que você tinha falado pra mim também, que eu falei que é muito bonito, a textura. Nossa, eu acho poético também o jogo. Ele vai mais ou menos nessa linha, mas ainda tem as manhas, né? Que você sabe que ele vai ir pra um lugar e tal. Ori and the Blind Forest. Aquele jogo ali, ele é mais pra você curtir a aventura do que pra derrotar os chefes. Os chefes são facinhos comparado ao restante. Mas, então, além do Hadouken que você pega no X1, você pega o Shoryuken no X2, cara. E esses dois poderes que você pega, eles derrotam qualquer chefe com um hit, né? Pode ser até o último Sigma lá, uma porradinha já era. Sério? Eu não sabia disso, não. Só que o detalhe é que você só pode usar quando você tá com life cheio. Então, se começou a batalha, você tomou uma porrada, não pode mais usar Hadouken. Ah, sim, entendo. Aí no X3 tem um outro... tem duas paradas secretas, na verdade. Que você tem a Golden Armor, que meio que dobra as partes da armadura dele, ele fica com a armadura toda dourada, sabe? Sim. Você pega as 4 partes, aí na primeira parte da última fase você tem que fazer uns esquemas lá que eu não lembro mais. Aí aparece uma cápsula extra que dobra tudo, cara. É bem legal. Eu acho isso muito legal na Capcom, né? Porque ela tem essas questões dos... hoje em dia você tem quase todos os jogos fazendo algo do tipo, né? Mas... eu acho que teve... eles foram um dos primeiros a trabalhar essa questão de você fazer alguma coisa no jogo. Street Fighter você tinha isso. Eu não vou lembrar agora qual Street Fighter, que pra você lutar com a Akuma, eu acho que era o Super Street Fighter 2, não lembro, mas pra você lutar com a Akuma, você tinha que derrotar todos os inimigos dando especial no final. Era alguma coisa assim do tipo. Aí no final aparecia o Akuma e você perdia na primeira batalha. Uma outra coisa interessante no X3 ainda é que foi o primeiro jogo que você conseguia jogar com a espada do Zero, né, velho? Isso era... Cara, eu achava muito louco. E você joga... E dá pra jogar com Zero também, salvo engano, não? Dá, só que é bem limitado. E se você morrer com o Zero, já era. Ele não volta mais, não. Ele tem uma vida, sacou? Sim. Morreu, já era. Mas, no jogo ele nem é tão forte, cara. Ele é até meio esquisito, assim, o design dele dentro do jogo, porque perto do Mega Man ele ficou grandão, sacou? O design dele ficou gigantesco. Sim, sei. Mas eu acho que o Zero pra lutar, nem essa parada de espada ou de jogar muito próximo, eu ainda prefiro o X. Por mais que na jornada do Mega Man Zero eu goste muito da história, é meio sombria, né? Aí que eu gosto mesmo, né? Mas em questão de jogabilidade eu prefiro o X mesmo. Atirar de longe, pra que eu ficar de perto, cara? Pois é, cara, dentro da série X, isso é uma coisa interessante, porque a partir do X4, você pode jogar com o Zero de forma mais livre, né? Sem nenhuma restrição, porque no X2, eu posso estar enganado, mas acho que dá pra jogar também, mas no X3 é bem restrito. Já no X4, você pode simplesmente escolher o Zero pra jogar o jogo inteiro, só que as fases são desenhadas pra você jogar com o Mega Man, entendeu? E quando você joga com o Zero, fica bem mais difícil, cara. E é uma coisa que eu acho legal. No X4 já tem a Ultimate Armor? Isso. Ah, sim. É porque eu não consegui jogar todos os jogos, né? Só dei uma passada por cima. Mas eu acho que já joguei todos. Não tenho certeza também, né? Mas assim, eu lembro muito que essa arma fica marcante no X. É porque ele ganha aquele ataque final, né, cara? Eu não vou lembrar agora, que ele vira uma navezinha e se joga contra o inimigo. Sim. Cara, aquilo dali era uma revolução pra quem tinha jogado só os jogos do Super Nintendo, né? Você vai pro PlayStation e, inclusive, até hoje eu acho que o X4 é o melhor da série. De longe. Eu também gostei muito do X4. Eu lembro disso. Aí você tem em seguida o X5, X6, que continuam ainda com aquele visual de desenho, né? Que todas as animações são desenhadas à mão, o que eu acho muito mais bonito do que modelo 3D. Eu me divirto muito também, cara. Fica mais fluido, cara, porque eles fazem a animação quadro a quadro, né? O 3D
3D ainda é aquela coisa meio robótica e tal. Já do X4 até o X6, eu acho que é mais fluido a animação e eu acho que é mais bonito também. Sobrevive melhor ao teste do tempo. Concordo. Mas aí no X7, né, cara, o visual já... Eu acho que aquilo dali foi o seguinte, velho. Você lembra quando existia Super Nintendo e eles migraram pro PlayStation? Que todo mundo ficava naquela tara maluca de fazer jogo em 3D, mesmo quando o jogo não pedia pra ser em 3D? Sim, e ficava um gráfico muito feio, velho. Fica um gráfico muito robotizado. Você pegou pra olhar Tekken, o primeiro, velho, esses dias? Não, se eu pegar hoje em dia, depois de jogar Assassin's Creed Valhalla, eu tenho certeza que não vou curtir muito, não. Igor, eu não tô de brincadeira, mas cada personagem era tipo um quadrado empilhado. Tipo, uma série de 7 quadrados empilhados em cima do outro, sacou? Mas aquela coisa, né? Como era algo novo, nossa, morríamos ali jogando, entendeu? Aí agora que você conhece outras formas, né? Gráficos e tal. Agora uma coisa que você falou que é muito importante é sobre essa necessidade de colocar o 3D. Hoje em dia tem vários jogos 2D que eu amo, cara. Que eu amo, assim. Paixão. Porque tem jogo que não pede. E se não pede, pra que fazer? Exato. Eu acho que o X7, ele se enquadra exatamente nessa ideia aí. Se não pede, pra que fazer? No X7, cara, aquilo dali parece uma demo soltada como jogo completo, entende? Porque quando você começa a jogar, você tá jogando lá, você já acha aquele troço ali meio feio, esquisito pra ser um Mega Man, mas você vai prosseguindo. Daí, de repente, a câmera muda pras costas do personagem, sacou? Só pra mostrar assim, a gente consegue mudar de 2D pra 3D, olha só, que maneiro. Mas, não é maneiro. E assim, a jogabilidade fica esquisita, você não consegue andar direito, a câmera, de vez em quando, tapa os personagens, você não consegue ver o que tá acontecendo na tela, velho. Eu acho que o X7 é o mais odiado, né? De todos os jogos. Eu nunca encontrei ninguém que gostasse. O 7 eu não joguei, pra ter noção. Ninguém te culpa, cara. Não se preocupe. Mas falar, é no 7 que aparece o Axel a primeira vez, né? Que é aquele... Sim. Né? E, inclusive, esse é um outro motivo que as pessoas detestam esse jogo. Porque quando você vai jogar um jogo chamado Mega Man, você espera jogar com um boneco que se chama Mega Man, né? Ô, cara, para. Eu gosto dele mais na saga ZX, né? Que ele aparece no segundo jogo do ZX, mas é pra outro papo. Mas é porque o Axel também, assim, no X8 eu já gosto dele, entendeu? Uhum. Mas no X7, cara, eu acho que fica aquele ranço, entendeu? Uhum. Você jogou o X6, que já foi mais ou menos em comparação... Porque assim, eu acho que o ápice da série Mega Man foi o X4, e daí em diante foi só ladeira abaixo. Tanto em questão de história mesmo, quanto na questão de jogabilidade, sabe? Porque, assim, quando a gente fala de Mega Man, o que as pessoas mais prestaram atenção não foi nem história, cara. Foi a jogabilidade mesmo, a diversão, pular, soltar tiro pra todo lado, destruir um monte de robô, isso que era legal. Cara, eu concordo e discordo aí. Eu concordo que a jogabilidade é a diversão, mas eu prestava muita atenção na história. Eu sou daqueles que se não tiver um enredo bom, não me atrai muito, né? E eu acho que até o X6... Porque assim, a ideia era ter parado no X5. Aí depois a Capcom que ficou tentando tirar suco do resto da laranja, né? Mas assim, eu acho que até o X6 ainda a história fazia um pouco de sentido. Eu acho que o X7 e o X8, eles deram uma embaralhada. Tá certo que também acredito que a produtora queria também deixar essa liberdade criativa pros próprios fãs. Pra os caras falarem assim, o que aconteceu com o X? Que até hoje não é muito bem explicado o que aconteceu com ele. Listen well, X. There are times when we Maverick hunters cannot afford to hesitate in pulling the trigger. Aproveitando que você já puxou esse gancho, vamos falar um pouco da história, então? Vamos lá. Tá, eu começo, então, dos primórdios, cara, de quando o X foi inventado, né? Você tinha o Mega Man original. O Mega Man original não é o X, são dois robôs diferentes, totalmente diferentes, não tem nada a ver com o outro. Mas os dois foram criados pelo mesmo fulano, né? Que é o Dr. Light.
Sim. Inclusive, o nome completo dele é Thomas Albert Light. Colocar aqui já a primeira diferença, que ao que dá a entender na história, o Mega Man clássico, né? O barrigudinho que era sarado no anime, ele não tinha como quebrar a primeira lei, né? Ali dos robôs, que era agredir humanos, e ele não tinha esse livre-arbítrio, né? Já o X, ele foi criado para ter o livre-arbítrio e a capacidade de pensar, de imaginar. Tanto que Mega Man é engraçado, que parece que é pura filosofia os primeiros, o 1, 2 e 3, né? Que você termina o jogo e tá o cara lá pensando na beira do abismo, será que vai ter paz? Quem sou eu? O que esse mundo significa? Já começa a filosofar lá. Isso que você falou aí é um ponto crucial na história de Mega Man, porque quando o Dr. Light criou o X, ele já tava no fim da vida, entendeu? Já tava pra bater as botas, e ele coloca o X dentro de uma cápsula, né? Pra cápsula ficar testando a consciência dele pelas próximas décadas, cara. Então, a consciência do Mega Man ficou sendo testada por décadas até ela ser aperfeiçoada, entende? E esse é o motivo que mais lá pra frente ele não fica batata das ideias como os outros robôs, né? Sim, e percebo que ele se questiona a todo momento também. Principalmente no final, no ápice das guerras Mavericks, que eu acho que é o X8, tem uma hora que ele fica meio assim... Dá pra ver que o bicho fica assim, cara, será que eu tô impedindo, né, a evolução natural da vida robótica? Ele fica se questionando, né? No fim do X4, ele já fica meio assim, velho, eu acho que eu tenho a possibilidade de ficar muito maluco com esse poder todo que eu tenho aqui, eu poderia destruir o mundo, saca? E ele até fala pro 00, ó, se um parafuso cair da minha cabeça, eu te dou autorização pra me fatiar em 1000 pedaços. E o Zero, por incrível que pareça, é a consciência dele nesses momentos. No X8 ele já dá um toque no X, para, cara. Aí é uma frase importante que ele fala: se criar um novo mundo a partir de um vírus é evolução, pra mim isso não é nada. Aí já leva já sobre aquele velho papo, né, do revolucionário, e como os animes eles batem um pouco nessa tecla, né, de toma cuidado com os revolucionários, os caras são meio belé. Pois é, então, aí continuando aqui na sequência, o que aconteceu na história, né, o X fica nessa cápsula, o Dr. Light, né, bate as botas e o Mega Man original também vira sucata, e o X fica ali, né, nessa cápsula durante décadas, testando a consciência, até que ele acorda, cara. E ele acorda quando ele é encontrado pelo Dr. Kane, né? E esse cara, ele não era especializado em robótica, olha só, mas ele conseguiu entender mais ou menos ali os blueprints que o Dr. Light deixou, e ele que cria os primeiros Reploids, como uma cópia do Mega Man. Então todos os outros robôs são meio que descendentes diretos do Mega Man, cara, do Mega Man X. Exatamente, aí você não sabe se foi uma boa decisão. Não, acho que não, velho, não foi. Acho que não. Eu acho que não, cara. Porque se bem, se tipo traçar uma linha cronológica, lá no final eu acho que dá bom. Mas aí vamos continuar aqui na história. Então, o que acontece é que essa história dos Reploids virarem Mavericks, que Maverick é o que eles chamam, né, os robôs que ficam doidos, né, que querem atacar humanos e atacar outros Reploids também, é que parece que é falha mesmo no design, e a própria consciência deles, com o tempo, vai deteriorando, entende? E, assim, o que deixa mais ou menos a entender na série é que todos os Reploids em algum momento vão se tornar Mavericks, e que a diferença que existe entre o Mega Man e os robôs que ficam doidos foi justamente essas décadas de teste da consciência dele, que meio que deu aquele fine tuning, entendeu? Pra deixar o negócio no esquema que os outros não tiveram, que foi só, sabe, a toque de fábrica mesmo, véio. Passa por aqui, linha de montagem, sai do outro lado um robô. E isso é engraçado, né? Por mais que a gente tenha aquele vírus original, que a gente vai chegar lá quando a gente for falar um pouco sobre o outro personagem, mas e tem também uma coisa que você falou que é importante de se dizer, que a linha cronológica de Mega Man, pra nós, é tipo Mega Man X, X2, X3, como se fosse um ano após o outro, né? Mas na verdade existem centenas de anos de separação de cada jogo pro outro, dentro dessa história. Essa é a vantagem de ser robô, né? Não envelhece. Trocou a peça, tá novo. E aí você vai vendo que vai ter nessa guerra dos Mavericks contra os seres humanos, aí você tem os caçadores de Mavericks, ou seja, quando você pega lá no Mega Man Zero, que fala sobre um herói lendário, que é o X, exatamente porque ele passou
não vou colocar milênios aí, né? Mas séculos defendendo a humanidade. Sim, e sem corromper a própria consciência, né, cara? Sim. E aí a gente chega no vilão principal da série Mega Man X, que é o Sigma, e a origem dele, cara, ele começou como herói. Ele foi a criação máxima do Dr. Kane. Vamos concordar aqui que ele não era muito bom nessa coisa de fazer robô, né? Já começou criando uns aí meio errado, meio tortuoso. Pois é, e o Sigma também, a história dele tá diretamente entrelaçada com a do Zero, né? Porque ele era um Maverick Hunter, né? Ele ia atrás dos Reploids que tinham, né, ficado meio loucos. E aí, por coincidência, ele vai numa missão que ele encontra o Zero também numa cápsula, entendeu? E o Zero dizima a unidade dele, cara, acaba com todos os robôs. E ele sai no pau com o Sigma. O Sigma tava tomando um cacete, só que meio que num golpe de sorte lá, ele dá um gancho bem na testa do Zero e quebra aquele cristal azul que ele tem, sabe? E parece que aquele cristal ali é o que deixava ele meio maluco. E aí é importante eu colocar um parênteses aqui, do criador do Zero, né? Então, da mesma forma que o Light, o Dr. Light criou o X, o Dr. Willy, cara, lá de trás, o arqui-inimigo do Mega Man original, é que criou o Zero. E ele criou o Zero pra ser do mal, entendeu? Só que parece que toda a parte do mal tava escrita, né? O código tava escrito dentro do cristal. Aí o Sigma quebrou o cristal, o Zero ficou bonzinho, né? Vamos colocar assim. Só que em contrapartida, ele contaminou o Sigma com o vírus Maverick, que deixou ele maluco e o cara se tornou o maior vilão do universo Mega Man X. E salvo engano, no Mega Man, ou no último Mega Man 8, salvo engano, não tenho certeza, o Willy também se transforma em vírus, né? Obviamente que você não tem nada oficial, se é ele mesmo que se coloca como vírus no Zero, e esse vírus Maverick nada mais é que uma cópia do próprio Willy, mas só deixar ressaltado isso. Aí, uma coisa que eu queria colocar aqui, um parênteses também, é do X4, cara. Você ainda lembra das animações do X4? Que eles fizeram um negócio meio anime, né? Ali dentro do jogo e tal. Na época que eu joguei, eu achava aquilo demais. Fui jogar de novo e, velho, não faz isso não, bicho. É terrível a dublagem, sabe? Assim, a animação até que tá boa ainda, mas a dublagem, velho, é muito cringe, bicho. É muito esquisito. Não, faz tempo que eu não jogo. Até o X, quando eu fui jogar, eu olhei assim, mas dá pra jogar porque é divertido, né? É um jogo muito dinâmico. Mas até o próprio X, quando eu fui jogar, eu fiquei, aí, cara, eu gostava muito, hein? Não, mas o X eu acho que ele envelheceu melhor. A jogabilidade do X4 continua excelente, é só o jeito que eles contam a história que fica esquisito, entende? Eles, inclusive, colocam ali um romance pro Zero, sabe? Um romance meio esquisito. Ele se apaixona pela irmã do inimigo e no meio da batalha ela se joga pra defender o amor dela, sabe, aquela coisa bem novela mexicana, e ela morre e o Zero fica bravo. O Zero é sempre meio galanteador, né? O X que é meio solitário, tá nem pra nada. Ah, ele tem aquela vibe de anti-herói motoqueiro, sabe qual é? Com a jaqueta, heavy metal e tudo mais. Mas é interessante, né? Tanto que o que eu gosto na saga Zero é exatamente essa ideia dele meio como anti-herói, né? O cara que é diferente do X, que é mais carismático em alguns pontos. O Zero, ele já é o cara emburradão. Eu diria que o X, ele é o cavaleiro no cavalo branco, né? E tipo, quase um Buda, né? Pelo menos quando você vai... Porque assim... Quase um Buda. Cara, eu acho que o X é muito papinho, velho. Então, assim, ele é cheio do gogó. Ele tem o... Como é que o pessoal fala? O falando jutsu, que nem do Naruto, falando né? jutsu. Boa, essa eu nunca tinha escutado, não, falando jutsu. Mas uma coisa que eu queria falar sobre o Mega Man é justamente essa parte mais filosófica da persona do Mega Man, né? Que ele é um pacifista, ele foi criado pra ser um pacifista. Mas se você não concordar com ele, meu amigo, você vai se encontrar rapidinho encarando um canhão de plasma na tua fusta, sacou? Mas a ideia boa é essa, né? Porque a paz, e eu também não sou nenhum apologista de guerra, não. Mas também a paz, ela precisa do seu braço armado, né? Porque você não consegue convencer as pessoas só com flores, muitas vezes ainda mais os vilões, né? Imagina se o Mega Man tentasse convencer os caras só com igual você falou, falando do jutsu cantando John Lennon, né? Imagine all the people. E eu voltar pra ele. Imagine the pipoco, né?
Listen well, X. There are times when we Maverick hunters cannot afford to hesitate in pulling the trigger. O que você construiu sobre a história do Zero é importante, né? Que ele era o possuidor do vírus e tanto que as batalhas, quando ele descobre isso, ele fica em choque. E é muito interessante para quem não jogou o Mega Man X e vai pro Mega Man Zero, quando acontece a mesma coisa, porque no Mega Man Zero ele esquece quem ele é, né? Tanto que ele não tá nem com o corpo original dele, ele tá com uma cópia do corpo dele, porque o corpo original dele, inclusive, que eu saiba, não se conta isso na saga X, que o corpo dele é tomado por outra pessoa, certo? E ele tá num corpo que nem é o corpo dele, ele não se lembra quem ele é, então ele se esquece que o vírus Maverick vem dele. E quando ele descobre, ele também fica assustado, do mesmo modo. É porque isso daí já é na saga Zero, que vem depois da saga X, né? Mas aqui na saga X, o que acontece é que, cara, no X5, X6, X7, acontece muita coisa, mas assim, resumindo, primeiro que a raça humana decide colonizar o espaço, só que dá merda com esse negócio do Sigma vírus aí. O Sigma, ele toma conta de uma cidade espacial que era meio que um meteoro, entendeu? Que ficava ali orbitando perto da Terra. E ele taca um meteoro na Terra, cara. Então, no X6, isso foi no X5, né? No X6, a humanidade voltou pras cavernas, cara. Tá todo mundo debaixo da Terra. Quem tá no chão são só os robôs, velho. Sim, sim. Aí depois, quando é o X8, eles tentam fazer um caminho pra Lua, né? Alguma coisa assim, sair da Terra, porque já era impossível a vida nesse ambiente. Pois é, cara. Então, assim, rolou muita treta, velho. O Sigma deu trabalho pra caramba. Deu fim quase que no planeta inteiro. Aí, o que acontece é que, depois dessa porradaria toda, no X6, esse é o ponto controverso que a gente tá falando aqui. No fim do X6, primeiro, o X6 tem 2 pontos controversos, né? O primeiro é que, no X5, em um dos finais, o Zero morre. No X6... no início do jogo, dá a entender que esse foi o final certo, que o Zero morre mesmo, só que logo que você passa da primeira fase, tá lá o Zero, novo em folha. Não, só tava escondido na moita. Voltei. Ele não explica por quê. Ele é tipo o Wolverine do Mega Man, né? O cara morre, ressuscita, morre, ressuscita. Se tem um Mega Man e o Zero não morreu, esse Mega Man tá com alguma coisa estranha. Mas então, logo no início do X6 já tem isso que é meio esquisito. Ele morre no X5, mas volta no X6 sem nenhuma explicação. Não tem mesmo explicação oficial. E no final do jogo, ele decide se selar, porque ele foi responsável pelo Nightmare, né? Que foi o vírus que atacou no X6. Só que aí no X7 ele volta também, né? Cara, o Zero, então, é outro que é só no papinho, né? É Zero gogó. Uma das grandes controvérsias que tem é porque você não sabe se a história canônica, né? Ela acaba no X6 e não pode ser, porque o certo seria, né? Que ele se sela ali. Também não se diz qual se ele se sela após os acontecimentos do X6 ou se aquele relato final é depois de algum tempo, né? O X8 não dá pra falar que não faz parte da história, porque aquela cidade Neo Arcadia, né? Ela se mostra no Zero, mas aquela estrutura de elevador foi criada no X8. Aí agora é onde os humanos no futuro, onde eles vivem, e eles são protegidos por Reploids, que parece que deu certo, mas não deu muito certo a varada. Eu acho que Reploid é uma bomba relógio, cara. Funciona por um tempo, depois ele quer te matar. Mas o que acontece? Olha que loucura, né? Porque quando você vai pegar o Mega Man ZX, a humanidade, ela meio que superou essa questão, porque agora todo ser humano é um pouco Reploid. Você vai pegar o ZX, os humanos têm já algumas partes automatizadas, e começa meio que a acontecer essa fusão entre seres humanos e Reploids. Tanto que eu não tenho certeza sim, que quando agora as peças desses Megamans, que eles chamam, né, que são esses grandes guerreiros do passado, eles também conseguem se fundir com seres humanos. E chega num ponto da série Zero, ou talvez da ZX, que os robôs têm DNA, né? Até o Mega Man, parece que é parte do plot do jogo, o DNA do Mega Man. Mas só explicando aqui, no X7, cara, o que acontece de importante é que o Mega Man, ele decide se aposentar, ele fala, chega,
não quero mais dar tiro em ninguém. Só que aí não existe vácuo de poder, né? Alguém tem que tomar. E um grupo, ele decide tomar esse manto do X, né? Como Maverick Hunter, eu esqueci o nome deles. Mas, no fim das contas, era só o Sigma de novo, manipulando todo mundo pelo, sabe? Por trás das cortinas. E o Axel, que é o personagem novo, ele pertencia a esse grupo, cara. Mas aí, no fim do jogo, a reviravolta é que ele abandona esse grupo e ele se torna um Maverick Hunter. Apesar do Mega Man não curtir muito essa ideia. Ele falava, esse cara aí é batata das ideias, quer destruir tudo, entendeu? Mas fala uma coisa pra você, é engraçado, né? E como as histórias fazem link. Porque no final do X8, alguma coisa acontece com o Axel que não fica explicado. Parece que o vírus entra dentro dele no final e depois não se explica. Mas no Mega Man ZX, quando aparece ele, aí você tem o modelo A, que é o que corresponde ao Axel. Ele é meio batata das ideias também, mas ao mesmo tempo que ele é o herói, ele é o vilão. Uma cópia do vilão é o mocinho da história, e o vilão é uma cópia do modelo A, que faz referência ao Axel. Ah, olha aí. Isso só corrobora o que eu tô falando aqui o tempo todo, cara. Esses Reploids são um bando de bomba relógio só esperando pra ficar maluco, sacou? Esse algoritmo aí que fizeram pra consciência, cara, não ficou bom não, viu? Volta pra prancheta, desenha de novo, porque não deu certo, não. Eu acho que é porque a questão do livre-arbítrio, né? E eu acredito, cara, que a gente vai chegar numa época que vai começar... Já se trabalha, né, com inteligência artificial, e eu não sou nenhum teórico da modernidade robótica, certo? Mas eu acredito que ainda nessa geração, pelo menos nesse milênio, ainda vai ter esse tipo de discussão, né? Qual é o limite das máquinas? Eu fico só com a discussão, porque, além disso, eu acho que já é transhumanismo demais pra mim, cara. Deixa pra lá. Porque assim, na verdade, quando a gente vai fazer uma linha histórica, a gente já tem essa discussão há quase 300 anos, né? A Revolução Industrial, ela já trouxe essa ideia de menos esforço braçal e mais esforço automatizado. Se você parar pra pensar que eu nunca imaginaria há 20 anos atrás que um caminhão ia conseguir transportar uma carga de alta periculosidade sozinho. E hoje a gente tem isso, né? Cara, a gente tem. Eu só tenho medo do próximo passo, que esse caminhão decide se chamar Megatron e vir atrás de mim, sacou? Deixa esse caminhão burrinho, velho. Inteligente demais, vai só dar trabalho. Então vamos desligar as máquinas, né? Fazer aqui, recomeçar um movimento social que começou no início da Revolução Industrial, que era os quebra-máquinas, agora revividos por mim e pelo Léo. Eu assino embaixo. E chegamos ao fim de mais um Sem Gravidade Podcast, pesado nas ideias e leve nas palavras. Se você gostou desse programa, nos dê uma boa avaliação lá no iTunes, no Spotify ou onde quer que você nos ouça. Nos siga também lá no Twitter, tem o @LeoSemGravidade e o @SemGravidade_PC. Estamos também no Instagram, você pode nos encontrar no @ProfIgorPH e no @LeoSemGravidade. Estamos também no Facebook, no facebook.com/SemGravidadePodcast. Estamos no YouTube, é só procurar por Sem Gravidade Podcast. Se tiver uma sugestão, elogio ou crítica, pode mandar também um e-mail pra gente lá no semgravidadepodcast@gmail.com. Isso é tudo por hoje, pessoal, e nos vemos na próxima semana.